Olá galera, tô aqui pro nosso Insights de domingo de hoje e hoje trazendo um tema muito bacana. Quero ir pro mental hoje um pouco, quero falar um pouco da nossa mente, como a nossa mente gosta de criar e como a nossa mente pode criar coisas lindas e como a nossa mente pode criar coisas mais tenebrosas. É ou não é? Na verdade, o que eu quero falar hoje é sobre as histórias que nós contamos para nós mesmos, histórias que a gente cria aqui dentro, né? Que a gente cria, que a gente acaba contando para nós mesmos. Fala aí, quantas vezes tu já te apegou a uma pequena incerteza e criou uma história toda em volta dessa incerteza e acabou estragando um relacionamento com alguma pessoa ou contigo mesmo por causa dessa história aí que tu criou em cima de uma incerteza que tu nem sabe se é verdade, né? Tu nem sabe se é real. Quantas vezes? Fala aí, sério agora, quantas vezes tu já fez isso? Não, nem conta. Nem conta, porque eu tenho certeza que tu já fez isso várias vezes. Tanto homens quanto mulheres fazem isso. As mulheres aí fiquem atentas, porque as mulheres são mais evoluídas que nós, homens, né? E as mulheres, a cabeça delas flui, vai, e elas são muito rápidas nisso. Então elas começam a criar. Fala aí se isso não aconteceu. Tu tá com teu parceiro alguma coisa, aí tu percebe que de repente ele tá um pouco mais distante e aí tu nota que, peraí, tem alguma coisa, mas por que tu tá mais distante? O que será que eu fiz? O que será que eu fiz? Será que foi aquela coisa que eu disse ontem? Será que foi aquilo que eu fiz? Será que foi na cama que não foi legal? Será que foi... será que eu não estou sendo uma esposa boa o suficiente? Será que eu não estou sendo isso? Será que eu não estou sendo aquilo? E aí começa a criar o mundo das histórias, né? Começa a criar um mundo de histórias na cabeça, enquanto que na realidade, talvez o que esteja acontecendo mesmo é que a outra pessoa está lá pensando nos seus problemas, porque cada pessoa é um universo. Cada pessoa é um universo. E não necessariamente aquela pessoa que está ali na tua frente ou ao teu lado está pensando sobre ti, ou sobre algo que tu disse, ou sobre alguma coisa que tu fez. Não! Tem muitas coisas que podem estar acontecendo. Isso são aquelas pequenas histórias. Então, eu dei esse exemplo, tá, gente? Eu dei esse exemplo das mulheres aí, mas não é só para mulher, não. É para os homens também. Porque os homens também fazem isso. É que as mulheres, eu gosto de falar porque as mulheres, os cérebros das mulheres é impressionante. Ele funciona muito rápido, de uma forma completamente diferente da nossa. A gente é mais lento, né? Nós homens somos um pouco mais lento. Para processar algumas coisas, a gente é um pouco mais lento. As mulheres são muito mais rápidas. Mas os homens também fazem isso. E criam essas histórias, e não necessariamente sobre relacionamentos também, né? Porque eu trouxe esse exemplo do relacionamento, mas a gente cria histórias. Muitas vezes surge algum acontecimento, ou alguém diz, de repente alguém que a gente está esperando que nos contate, não nos contata, né? Por qualquer coisa que seja, coloca aí na tua história por qualquer coisa que seja, aí de repente tu tá pensando, mas de repente aconteceu um acidente, ou de repente ele não gosta de mim, ou de repente ele achou uma outra pessoa para fazer sei lá o que é que tinha que ser feito, ou de repente, aí presta atenção, olha como se de repente a gente se coloca. Vou dar um outro exemplo que talvez fique um pouco melhor. Tu está esperando um retorno de alguém, tá? Uma pessoa importante para ti sai em uma viagem e precisa chegar no outro lado, e quando chegar no outro lado essa pessoa ficou para te contatar, certo? Até aí todo mundo já passou por isso, né? Alguém foi, seja irmão, irmã, namorado, namorada, marido, esposa, pai, mãe, filho, alguém já viveu isso, né? Aí acontece o seguinte, que de repente chega lá, chegou a hora da pessoa chegar lá do outro lado, chegou lá do outro lado e tal, e aí por qualquer motivo que seja, né? Porque milhares de coisas podem acontecer, não ligou, não mandou WhatsApp, não mandou e-mail, não mandou contato pela rede social. E aí? Aí, primeira coisinha conta, né, nos primeiros minutos tá ok. Daqui a pouco volta, daqui a pouco ele ou ela vai me ligar ou vai me contatar. Aí passou uma hora, passa 2 horas, o que começa a acontecer? Aonde que vai a nossa mente? O que será que aconteceu? Será que aconteceu alguma coisa na viagem?
Será que teve algum acidente ou alguma coisa? Será que a pessoa passou mal? Será que foi sequestrado? Será que foi roubado? Ou será que... o que será que aconteceu? E presta atenção como a gente se pega nessa história. E daqui a pouco a gente cria uma história toda em cima disso. Será que teve um acidente? Será que ela está bem? E será que ela está no hospital? Meu Deus, qual hospital que tem na região? Como é que eu vou achar ela agora? E se alguma coisa mais aconteceu, como é que eu vou prestar algum suporte? Né? É ou não é verdade que isso acontece? E a gente se coloca, a gente cria essa história aqui dentro, que na verdade outra pessoa decidiu ir fazer outra coisa lá, e tá super bem no seu outro lado, e tu nem sabe, tu tá aí te preocupando por nada. Não tô tirando o mérito disso, de estar preocupado com alguém. Obviamente a gente se preocupa com as pessoas que são queridas para nós, a gente se preocupa certamente, eu também faço isso, também me preocupo, claro que sim. Mas olha como a nossa mente vai longe, e eu quero só dar esse exemplo, porque isso funciona para diversas coisas. Para diversas coisas. Funciona para qualquer tipo de talvez incerteza que a gente tenha, e que a gente projeta isso muito maior do que é, a gente cria uma história, porque a gente precisa criar uma história pra gente acreditar, né? Presta atenção, é só tu olhar nas coisas que tu já fez, olhar pra tua vida. Certamente já teve coisas que tu criou. A gente cria essa história pra gente mesmo. E a gente acaba acreditando nessas histórias. Só que a grande questão é, essas histórias, elas nos trazem um significado. Esse significado, ele nos faz sentir de maneiras distintas. Então, pega aí, olha uma história de repente, vamos pegar essa mesma história que eu peguei desse exemplo aqui, que é um exemplo bastante simples, mas dessa história de alguém alguém próximo meu que saiu de viagem, que ficou de me contatar logo que chegasse lá. E aí ele passou uma hora, passou duas, e eu penso pra mim mesmo, mas deve estar se divertindo, né? Olha, deve estar tão divertido esse momento novo lá, essa fase nova, ou esse lugar novo que ele encontrou, que nem deu tempo de me contatar ainda. Olha, eu espero que esteja se divertindo muito mesmo, espero que esteja muito legal. Olha como muda a perspectiva isso. Eu estou dando esse exemplozinho, gente. Olha só, esse exemplo é muito simples, tá? Eu não quero que vocês fiquem nesse exemplo aqui. Eu quero que vocês vão adiante para outras histórias de outras coisas que vocês criam. Mas olha como essa pequena diferença em perspectiva e percepção muda completamente como eu vou agir também, né? Muda o significado que eu dou, muda como eu me sinto aqui. Uma vez eu troco a história, mudo o significado, mudo como eu me sinto, e como eu me sinto, eu vou agir de uma maneira diferente. Então, se no exemplo anterior eu iria começar a roer minhas unhas, começar a ficar nervoso, ansioso, suar frio, inquieto, nessa aqui o que eu vou fazer? Sei lá o que eu vou fazer o que eu estava fazendo, eu vou lá cozinhar o que eu estava cozinhando, eu vou lá comer alguma coisa, eu vou lá olhar um filme, ou eu vou lá fazer um exercício, o que for que eu tenha que fazer. Porque a história que eu criei em cima de uma pequena incerteza é completamente diferente da outra, né? Porque quando a gente não tem os fatos, não tem como criar. Então eu quero fazer uma provocação aqui para dizer o seguinte: que histórias que tu vem contando para ti mesmo? Que histórias aí que tu vem contando para te convencer? O que tu vem querendo te convencer? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Essas histórias que tu vem contando para ti, elas são realmente verdadeiras? São baseadas em fatos? Ou são simplesmente pequenas incertezas que tu pegou e criou uma história em cima? Como que essas histórias vêm te servindo? Qual o significado que tu está dando para elas? Como que elas estão te fazendo sentir? Como que elas estão te fazendo agir? Ou como que elas estão, principalmente, te impedindo de agir? Porque isso acontece, né? A gente fica impedido de agir muitas vezes em cima de uma história que nós mesmos criamos, que não é baseada em fatos e dados, que simplesmente é uma história em cima de uma pequena incerteza.
E olha o quão forte que é isso. Então eu quero te fazer esse convite para tu revisar as histórias que tu vem contando para ti mesmo. Seja ela a história de o porquê tu não tá te dando bem no teu trabalho, seja ela a história de o porquê que tu não te relaciona bem com dinheiro, seja ela a história de porquê que tu não consegue encontrar aquele relacionamento dos teus sonhos, seja ela a história de porquê que tu não consegue ser feliz. Qual é a história? Porque eu vou te dizer uma coisa, essa história que a gente conta, que a gente cria aqui dentro para nós mesmos, a gente crê nessas histórias com tanta convicção que a gente vive elas. A gente vive elas. E eu vou te dizer uma coisa, elas não são tuas necessariamente. Os fatos, os dados, as coisas que aconteceram, as coisas que tu viveu, essas são tuas. Essas são tuas. Essas a gente tira as coisas boas e a gente leva conosco na nossa mochilinha, na nossa bagagem, porque são aprendizados. Essas histórias construíram quem a gente é. Agora essas outras coisinhas que ficam mosquinha, né? Que ficam zumbizando na nossa cabeça e que a gente criou, revisa ela. Volta atrás e vê se é uma história baseada em fatos. Vê se ela tem fatos concretos que dizem que é isso mesmo ou se é só achismo ou incertezas que tu criou e que estão te fazendo crer, estão te colocando num estado emocional muito baixo e que estão te fazendo ou te fazendo sentir muito ruim e que estão te impedindo de agir ou que estão te fazendo agir com muito pouco do teu potencial. Porque isso também acontece, né? Tem coisas que nos impedem de agir. Tem coisas que nos fazem agir somente com 30% do nosso potencial. Porque a gente não acredita naquilo. Ah, porque eu não vou criar um conteúdo novo, por exemplo, se tu cria conteúdos para redes sociais. Então um exemplo simplesmente é o meu, que eu crio conteúdo. Ah, mas o meu conteúdo é bom assim, mas não é assim muito bom, sabe? Então eu tô começando ali, aí tô fazendo, porque eu não estudei isso ou aquilo, não estudei aquilo outro, então eu tô fazendo um pouquinho, né? Então eu faço assim, um pouquinho, um pouquinho, vai ficar fazendo um pouquinho para sempre, né? Um pouquinho para sempre. Enquanto tu não criar uma história, porque tu pode criar uma história diferente também. Tu pode criar uma história encorajadora que te faça impulsionar. O meu conteúdo é um tipo de conteúdo que eu não posso deixar de compartilhar, porque as pessoas que assistem o meu conteúdo, ainda que seja uma ou duas, precisam desse conteúdo. Então eu tenho que colocar ele lá para fora. Eu tenho que colocar ele no ar. Eu preciso colocar. Tu acha que eu vou dar 30% se eu entrar com essa mentalidade? Tu acha que eu vou dar 30% de mim somente? Eu vou dar 110%. Porque eu acredito nisso. Eu acredito nisso com tudo que eu tenho. Essa é a história que eu criei. E essa história me favorece. Por isso que eu perguntei lá no início, na metade do vídeo mais ou menos, quais as histórias e como que elas te servem. Como é que elas estão funcionando para ti hoje. Porque aquelas que não funcionam, a gente tira, a gente muda, a gente ressignifica. E isso muda toda a coisa. Isso nos faz sentir diferente e vai permitir que a gente haja de uma forma diferente. Sacou? Não sei se ficou claro esse vídeo. Esse conteúdo é mais profundo, obviamente que ele é mais profundo, ele envolve mais. Mas a dica é simples, gente. Qual a história ou quais as histórias que tu vem contando pra ti mesmo? É simples, revisa essas histórias. Vê se elas são baseadas em fatos e dados. E se elas não são baseadas em fatos e dados, bora mudar isso aí, porque não é verdade. Talvez não seja verdade. Então, muda. Era essa a dica que eu tinha, esse era o insight que eu tinha para trazer hoje. Já me estendi demais para variar, eu gosto de me estender, eu me empolgo com o assunto, eu começo a falar. Então, mas isso eu queria deixar esse recado. Quais as histórias que tu vem contando para ti mesmo? Bora avaliar, bora mudar, bora ressignificar, bora se contar novas histórias para agir de formas diferentes. Bora lá? Gente, se esse vídeo fez algum sentido pra ti, se esse conteúdo tocou teu coração de alguma maneira,
Não deixe de se inscrever no meu canal aqui do YouTube, não deixe de clicar no sininho ali para receber as notificações, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar esse vídeo aqui para outras pessoas. Eu sempre digo, pode ter alguém ao teu lado que está precisando dessa mensagem hoje. E a gente não subestima essa capacidade, porque pode mesmo ter alguém do teu lado que esteja precisando disso hoje. Então não deixa de compartilhar, não deixa de ir pro Facebook, pro Instagram, curtir, compartilhar, salvar, mandar por direct. Bora lá, gente, bora. Eu convido a fazer, bora fazer essa espiral crescer. Eu quero fazer essa espiral crescer, atingir mais gente. Me ajuda a ajudar, me ajuda a chegar mais longe, atingir mais pessoas, porque é uma espiral do bem. Né? Uma espiral do bem e coisas do bem a gente tem que propagar. Por que não? Tem tanta coisa ruim por aí que é propagada naturalmente, por que não propagar algo do bem? Okay? Te deixo esse convite aí. Não esquecendo que se tu quer receber um drop diário meu, todos os dias, eu tenho um canal no Telegram e eu envio para o WhatsApp para alguns contatos que não querem usar o Telegram também. Eu tenho um canal lá onde eu, todos os dias às 7 da manhã, eu envio um drop diário, mas sempre alguma coisa para tocar teu coração, para te deixar melhor, para que tu vá pro teu dia mais energizado e melhor, certo? Quem tem dúvidas também sobre constelação familiar, não deixa de acessar as minhas redes sociais, Instagram, @DudaFurmeister e Facebook, @DudaFurmeister. Vai no link da bio, no Instagram tem um stories lá gravado sobre constelação familiar, o que é, realmente como funciona. Vai no link da bio, clica e cai no meu WhatsApp e me manda uma mensagem direta se tu tens interesse em conhecer, quer saber um pouco mais, sem compromisso nenhum, eu vou te responder as tuas dúvidas. Me manda, só não deixa de perguntar, não fica no sofrimento sozinho, não deixa de me perguntar que eu tô aqui para te ajudar, para te oferecer os esclarecimentos. E depois, se quiser agendar uma consulta, a gente pode agendar, marcar um horário junto, eu faço atendimento online e presencial. Certo, gente? Deixo vocês por aqui. Um grande abraço e até o próximo Insights de Domingo.